Moçambique, boa noite, mundo. Bem-vindo a mais uma edição do Debate Político. Na edição de hoje vamos, portanto, falar da garantia dada pelo Ministro da Economia e Finanças sobre a implementação da famosa TSU em outubro próximo. Para análise desses e mais assuntos, recebo, portanto, no estúdio o meu habitual painel. Falo de Gilberto Schrinza, Augusto Pelembe e Camilo Silva. Camilo, boa noite e bem-vindo. Muito boa noite, obrigado. Boa noite, colegas desse painel. Boa noite, caros telespectadores que nos acompanham dos diferentes canais existentes. Isaac, boa noite e bom trabalho para nós. Augusto Pelembe. Boa noite aos estimados telespectadores, ao mais velho, o Schrinza e o meu amigo Camilo, e para si, Isaac, meu muito boa noite e agradecer a Deus pelo dom da vida. Schrinza, bem-vindo e boa noite. Boa noite, Isaac. Boa noite, Moçambique. Boa noite aos telespectadores que nos acompanham a partir de casa, bem como aqueles que nos acompanham através das várias plataformas instaladas para o efeito. Muito bem, antes mesmo de irmos ao encontro dos nossos temas em debate, vou dar aqui 30 segundos a cada um de vós para que deixe ficar aquilo que são, portanto, obviamente, os pontos prévios esta noite. Começo por si, Schrinza. Sim, o ponto prévio que eu trago hoje é saudar a realização das conferências provinciais a nível nacional da Liga da Juventude, com um único ponto, que é da eleição dos respectivos presidentes. Como sabeis, depois de algum tempo, a maior parte dos presidentes que hoje a Renamo tem nas Ligas da Juventude são pessoas que ultrapassam o limite estabelecido como jovem. E esta conferência vem sobremaneira corrigir essa situação. Muito bem, Augusto Pelembe. Bem, primeiro quero alertar os moçambicanos que vale a pena reclamar. Eu reclamei há dias num dos nossos programas por causa do lixo na minha casa. Já há 6 anos, já há 5 anos, onde eu estou agora, se contar com a outra 15 anos, não se tirava o lixo. Mas quando reclamei aqui, que ia colocar o lixo na porta do seu Calixto Costa, se não retirasse lixo da minha casa, a partir das 2 semanas já, todas as terças-feiras, na minha rua passa o caminhão para tirar o lixo. Ou seja, vale a pena reclamar, vale a pena, ou seja, o bebê que não chora não mama, não é? Chorei e já estão a retirar o lixo. Mas também quero saudar, ontem foi dia 28 de agosto, o dia em que nós, como MDM, celebramos o dia da Revolução. Chamamos Revolução porque foi o dia em que os berenses e os moçambicanos, sem armas, apenas com a força da palavra, da vontade de mudança, criou-se este movimento que hoje tornou-se MDM. É um momento histórico porque, pela primeira vez, uma organização conquistou o poder sem usar nenhuma arma. Sabemos nós que a conquista da independência foi através de armas, a conquista da democracia também foi na base de armas, mas hoje o MDM conquistou sem precisar de dar nenhum tiro. Ou seja, é uma demonstração clara que é possível ganhar o poder ou alcançar mudanças sem dar nenhum tiro. Por isso quero parabenizar todos aqueles que, direto ou indiretamente, fizeram de tudo para que hoje o MDM existisse. Claro, houve muitos sacrifícios. Jovens que perderam a vida em Quilimane, como Max Love e outros companheiros nossos na beira, perderam a vida, mas hoje alcançamos esse feito. O MDM é o sinônimo. Hoje o MDM é histórico, é uma marca graças a esta revolução. Obrigado, Pelembe. Camilo, tem um ponto prévio? Tem, a par da Renamo, a UJM também reuniu-se ao longo desta semana em Conferência Nacional, debateram vários assuntos e, dentre eles, aquilo que a juventude pode fazer em prol deste Moçambique. Também falar do projeto Sustenta, que está a alastrar-se
ao longo do país, com vários projetos já em fase conclusiva e a dar frutos. É de saudar o esforço que o Ministro da Agricultura está a fazer e o Presidente da República. E também dizer ao Pelé que nós não estamos aqui, estamos no debate político, não em campanha política, tá bom? Então é bom não estar aqui a fazer campanha. Vamos debater assuntos e não fazer campanha. Muito bem. Mas infelizmente o Camilo ainda não percebeu que os pontos prévios não necessitam de comentar, mas obrigado, meus não convidados. fiz campanha, apenas falei daquilo que celebramos ontem como MDM e quebramos. Exato. É que nós quebramos a bipolarização. Muito Moçambique, bem. Agora são pontos é histórico, prévios. Vamos aos nossos temas. É uma história, faz parte da história de Moçambique. O Ministro da Economia e Finanças, o Sr. Maxi Tonela, veio ao público anunciar que finalmente a famosa TSU vai entrar em outubro próximo. Shirinza, como é que olha, como é que recebeu esta informação? Qual é a sua reação em torno destes pronunciamentos de Maxi Tonela? Será que em outubro, de fato, teremos TSU? O que eu saiba, apesar do slogan da Frelimo ser o que sempre fazem, o que prometem, cumprem, há muitas reticências. De fontes que eu obtive de técnicos ligados ao assunto, me asseguraram de que não há de ser possível. O que vai ser possível é que já em outubro não será o ministro Maxi Tonela a aparecer para vir justificar, será o diretor nacional com um outro quadro sénior. E até hoje não conheço algo que a Frelimo, este governo da Frelimo, tenha prometido e cumprido. Mesmo acerca do TSU, quantas vezes prometeu de que ia se implementar? E será desta vez? Então, são as minhas reticências. Obrigado, portanto, Shirinza. Pelembe, há certo ceptismo sobre a questão da TSU. O ministro veio ao público anunciar que, finalmente, em outubro próximo, a famosa TSU vai entrar nos bolsos dos funcionários, também agentes do Estado. É complicado porque, primeiro, é uma tortura psicológica que estão a criar ao funcionário público. Ou seja, sinto que é uma falta de respeito para com os funcionários públicos. Por quê? Temos que voltar atrás e lembrar que no ano passado veio o atual primeiro-ministro, que era o ministro das Finanças, a dizer que havia um projeto TSU e que iria mudar a vida do funcionário público. Certamente isso criou uma expectativa em torno deste projeto e começou-se a criar-se, na base dessa expectativa, muitos projetos. E houve, o projeto foi lançado na Assembleia da República, foi aprovado e foi prorrogado pelo chefe do Estado. E no dia da função pública, o chefe do Estado lançou com aquela expectativa de que uma semana depois entrava nas contas do funcionário público. Para a tristeza e desespero do funcionário público, no último dia para entrar em vigor, para eles receberem nas suas contas, veio a notícia de que era inviável, não havia condições para a viabilidade desse projeto. Ou seja, promessas que não chegam a se cumprir. E mais uma vez, na minha opinião, mais uma vez o Estado, o governo, tortura psicologicamente o funcionário público. Porque ao invés deles virem falar, tinham que esperar a coisa ou dizer amanhã começa, do que dizer daqui, sei lá para quando isso vai acontecer. Porque há várias fases, pelo que percebi do ministro Maxi Tonela, quando ele fala, primeiro, da concertação entre os técnicos. Depois vai à Assembleia da República. E ele até colocou uma dúvida em nós, porque falou de setembro, e a Assembleia da República se retoma as atividades em outubro, a não ser que haja uma sessão extraordinária. E que também isso é dispendioso, porque os deputados devem vir das províncias, devem ser pagos
para virem aqui. Agora, são essas nuances todas que nos levam muitas das vezes a perceber que esse Estado não é sério e não transmite ao funcionário público uma segurança. E depois temos que perceber que nós temos um Estado falido. Segundo os últimos dados, o Estado tem uma receita de mais de 240 mil milhões e as despesas são mais de 290 mil milhões. Ou seja, as receitas, o que entra é 240. As despesas estão acima daquilo que nós produzimos. Ou seja, estamos a trabalhar no vermelho. Agora, de onde que virá este dinheiro para pagar o funcionário público? Ou seja, esse incremento de onde que virá? Ou seja, o que me admirou é que o ministro Tonela diz isso após a assinatura do acordo com o Banco Mundial. Ou seja, emprestamos para pagar as despesas. Não produzimos para pagar as despesas. Ou seja, alimentamos a comida que comemos. O saco está em casa do vizinho. O arroz que está na tua casa. O saco, a despesa está em casa do vizinho. É o que esse governo está fazendo. Muito bem. E é preocupante para mim. Obrigado, porque não produzimos o suficiente, não exportamos o suficiente, não temos excedente suficiente para suportar esses salários. Ou seja, é um perigo para o que há de vir a posterior. Ou seja, penso eu que isso é mais populismo, é mais tentar ludibriar a mente do funcionário público que vem aí, eleições autárquicas e eleições gerais, mas no fundo, nós não temos base. Sabe, Isaac, para o Estado pagar salários, que eu diga o meu amigo Chirinza, os membros das Assembleias Provinciais, os próprios ministérios, uma semana pagam esse ministério, outra semana pagam aquele, outra semana pagam... Por quê? Porque tem que esperar saber quanto é que entrou na fronteira de Ressano Garcia, quanto é que entrou naquelas finanças para poder coletar e juntar, fechar ali, fechar acolá. Muito bem, obrigado. E hoje em dia, eu desafio a FTV, desafio a ti a fazer isso. O Ministério das Finanças é obrigado a entrar nas lojas. Entrar nas lojas e abrir a caixa e conferir quanto é que entrou e quanto é que saiu. É verdade, está a acontecer isso aqui na cidade de Maputo e no país no geral. Ou seja, tanto desespero, mas tanto desespero para poderem fazer isso e acabam atrapalhando o comércio. Vou dar a palavra ao Camilo. Camilo também alia-se ao mesmo ceptismo do Pelembe e do Chirinza, que isso, portanto, são falsas promessas que não serão cumpridas. Qual é a sua opinião? Bom, se calhar o Chirinza é que respondeu efetivamente aquilo que o Isaac perguntou, porque o Pelembe, como sempre, entra no mato e vai atrás, divaga por assuntos que não são trazidos aqui para esta mesa. Nós estamos a falar de uma tabela salarial, não estamos a entrar em pormenores. Mas como é que o que eu quero dizer é assim, também? quando nós estamos a falar da tabela salarial única, que já devia ter sido implementada há muito tempo em Moçambique, ou para o funcionário público, porque é difícil que um governo com tantas instituições tenha tabelas diferenciadas. O que este governo está a tentar fazer neste momento é criar uma tabela única. Agora, se há dinheiro, se não há dinheiro, isso são outros 500. Neste momento estamos a falar daquilo que os técnicos têm para apresentar para o setor público, não é? É isso que nós estamos a falar. O ministro Tonela efetivamente detectou algumas anomalias na tabela e teve que voltar para trás com ela porque requeria alguns acertos em termos de salários e categorias, etc. Há muitos aspectos que não estavam ali, digamos, aspectos que não estavam a bater certo dentro da tabela, porque o funcionário público tem várias características e é isso que neste momento foi o tempo que se pediu
para poder fazer esse reajuste na tabela salarial única. E é de louvar, pelo menos descobriu-se que havia falhas na tabela que foi proposta, voltou para trás para ser regularizada ou retificada, para sair uma coisa como deve ser e não começarmos a pagar salários que não sejam realmente aqueles que deviam estar espelhados na tabela salarial única. Se o ministro promete que vai trazer em setembro, vamos aguardar, porque eu acho que existe uma comissão na Assembleia da República que trata desses assuntos. Acho que é por aí que foi submetida esta retificação na primeira proposta da tabela salarial única. Sabe, Isaac, eu admiro muito o Camilo, tem uma capacidade intelectual muito apreciável, mas fecha o olho, ele quer fechar os olhos à realidade à vista. Tu não podes esticar a mão onde a mão não pode chegar. O governo não pode querer criar despesas que não vamos suportar. Eu estou a dizer, são dados fiáveis. A receita está a 200 mil milhões e 40. As despesas estão a 290. Ou seja, vamos buscar o dinheiro do FMI. Vamos buscar o dinheiro do Banco Mundial para pagar salário. Mas, Pelembe, nós estamos a falar da tabela. Deixa eu continuar. Fala da tabela, não fala de números. Não fica nervoso. Não fala de números, fala da tabela. É que se você isso está entrando no mato. Exato, se isso continuar, vamos ter que deixar de construir hospitais, deixar de criar condições para as melhores escolas, melhores infraestruturas públicas, para pagar salários. Isso... Ele é gestor de uma empresa, ele sabe que isso não é fazível. Camilo, isso não é fazível, você é um gestor. Você não vai buscar dinheiro de empréstimo para pagar salários. A tua empresa tem que produzir o suficiente para pagar salários. Se vais pagar salário com dinheiro emprestado, essa empresa não... Então, Pelembe, na sua opinião, definitivamente a Tsu morreu, não vai entrar? Ela vai acontecer. O que eu estou a dizer é que nós precisamos de redesenhar o nosso país. Criar políticas fiáveis, políticas que fazem o país crescer. Sabes, vivemos esse tempo todo, principalmente depois da retirada dos doadores internacionais. A educação quem pagava eram os suecos ou a Suécia. Vários setores dos ministérios eram pagos via fundos externos. Ou seja, nós não queremos desenvolver o país com tanta riqueza que o país tem. Não queremos fazer o país crescer, ser autossustentável. Nós temos que se autossustentar e não depender de pagar salários com dinheiro emprestado. Isso não é crescimento, não é desenvolvimento. Muito bem, obrigado, Pelembe. Vamos agora analisar o nosso segundo tema sobre o Conselho de Ministros que aprovou, portanto, tanto algum instrumento para o combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Vamos aliar, portanto, esta aprovação com os pronunciamentos feitos pelo chefe de Estado sobre possíveis donos de combustíveis que patrocinam ou financiam o terrorismo na província de Cabo Delgado. Shrinza, vamos aliar a aprovação desse instrumento, portanto, com aquilo que disse o chefe de Estado sobre alguns empresários em Sofala que patrocinam ou financiam o terrorismo na província de Cabo Delgado. Qual é a sua ilação, Shrinza? A minha ilação é que os pronunciamentos do Presidente da República, Sua Excelência Jacinto Filipe Nyusi, são graves. E sendo graves, nos próximos pronunciamentos ele tem que puxar este assunto com provas, dando a conhecer à nação moçambicana quem são esses. Estamos há 5 anos à procura ou a investigar-se quem são os promotores desses insurgentes. Afinal de contas, eles já os têm, já têm informação, então tem que trazer para os moçambicanos. Estes estão travando o desenvolvimento de Moçambique. E a partir destes, estamos com algumas províncias vizinhas de Cabo Delgado em dependência de desenvolvimento.
Isto quer dizer, não estão a conseguir desenvolver porque dependem de este grupo-alvo, chamado insurgente, terem que reduzir ou pararem de atacar as populações e infraestruturas existentes. Não acha que o que disse o chefe de Estado vai, de certa forma, portanto, alertar o povo moçambicano sobre possíveis empresários que financiam o terrorismo em Cabo Delgado? Não, isto já se falou várias vezes e em vários órgãos. Na comunicação social, já nem digo, nos órgãos de comunicação social, de que há moçambicanos por detrás destes insurgentes. Mas tratava-se de uma especulação. E agora, o alto magistrado da nação vem nos comunicar de que existe e que não está a mentir, segundo suas palavras. Então, tem que se puxar este assunto para ir muito mais além. Muito bem, obrigado, Sherinza Pelembi. Como é que olha para a criação desse instrumento que visa combater o branqueamento e também o financiamento ao terrorismo? Vamos, portanto, voltar um pouco naquilo que terá dito o chefe de Estado sobre essa questão. Ele denunciou e acusou alguns donos de postos de combustível de serem, portanto, financiadores do terrorismo. Como é que coloca isso na balança? Primeiro vou olhar a situação da lei aprovada. É assim, o instrumento é bom, é positivo, mas duvido da sua eficácia. Por quê? Porque se for já olhar, a parte mais visível do branqueamento de capitais nesse país começa nas elites desse país. Começa lá de cima. E se for já olhar, has de encontrar muitos dirigentes, até procuradores, até juízes, que ostentam uma riqueza que não equivale àquilo que ganham, que não reflete ao salário ou ao emprego que a pessoa tem. Então, a partir daí começamos a sentir, a ver onde começa o problema. Ou seja, a lei foi criada, mas tem que começar lá de cima a funcionar. Porque se criaram a lei para caça às bruxas, ou seja, aquilo que sempre a gente diz, a lei moçambicana é forte para os fracos e fraco para os fortes. Ou seja, você vai ver um dirigente, ganha 100 mil meticais, está a conduzir um carro de 5, 7 milhões. Vai ver o filho do dirigente, que é ministro, tem um carro de $1 milhão. Uma viatura, ostenta 10, 20 imóveis. Ganha quanto para ele ter isso? Então, se esta lei funcionar, que começa a bater essas figuras, começa a investigar essas figuras, onde é que apanham dinheiro? Onde é que encontram esses dinheiros para construir esses patrimônios astronômicos? Então, para mim, a primeira eficácia dessa lei deve começar daí. Investigar essas elites, onde é que adquiriram essa riqueza astronômica. Não acha que a criação dessa lei, portanto, poderá sancionar as tais pessoas que praticam tais crimes? Mas se for já olhar, os que estavam na sala e aprovaram essa lei, a maioria tem riquezas que não refletem aquilo que elas ganham. As próprias pessoas que aprovaram essa lei, a maioria tem isso. E isso reflete nas esquadras, onde vai encontrar um homem da Cerni que ganha 6, 7 mil meticais, mas a viatura que ele usa é de 5 milhões. Então, começa daí. Agora, o chefe do Estado, a sua colocação, é triste porque já há 4 a 3 anos atrás, o chefe do Estado veio, não sei se o Sherinza lembra-se, quando esteve em Pemba, a dizer que os financiadores do terrorismo estavam na cidade da Beira. Alguns estavam na cidade de Maputo. Eu até questionei. Se ele está dizendo que estavam na cidade da Beira e cidade de Maputo, por que não vai? Por que nos deixa sofrermos? Vai lá, nos indica. E o mais bonito é que o chefe do Estado tem acesso privilegiado de informação. Ele conversa diretamente com o diretor da CISI. Então, não faz sentido ele deixar queimar Cabo Delgado, atrasar o desenvolvimento do país, a conhecer as pessoas que estão a destruir o país. E o mais preocupante, quem aprova, quem dá licença para a existência daquelas bombas, aqueles postos de combustível, é o Estado, é o governo.
sem medo de errar, sem medo de errar. Se você for investigar quem são os donos daqueles postos, a maioria são membros do Partido Frelimo, são as elites desse país. Quando chegam as campanhas, aí está aí o Congresso. Quem está a sustentar o Congresso são eles. São eles. Quando eles precisam de dinheiro para sustentar as campanhas, vão naquelas bombas, vão naquelas gasolineiras. Então, não fica bem, não ficou bonito esse pronunciamento do chefe do Estado. E às vezes dou-me razão quando digo que temos um caminhão que o condutor está grosso, pisca à esquerda e vai à direita. Então esse país estamos a ser dirigido por um motorista que pisca à esquerda e vai à direita, porque não faz sentido aquilo que o chefe de Estado disse. Obrigado. Camilo, qual é a sua eleição? Aprovou-se um instrumento que visa, portanto, combater o branqueamento de capitais e também e o financiamento ao terrorismo. Pegando também esta questão, vamos recordar um pouco o que terá dito o chefe de Estado sobre os possíveis donos de combustíveis em Sofala que financiam o terrorismo em Cabo Delgado. O chefe de Estado não trouxe rostos nem avançou com nomes, apenas disse. Qual é a sua leitura? Bom, o instrumento aprovado é bom e a partir de agora todas as instituições devem trabalhar através desse instrumento para poder ir atrás daquilo que vem sendo perpetuado no nosso país. Temos que ter mão dura e esse instrumento serve para isso e é para ser usado. Sem escolher cor partidária, esse instrumento é para ser aplicado. Agora, quanto aos pronunciamentos do chefe de Estado, o chefe de Estado não ia pronunciar-se sem que tivesse matéria. Há um trabalho a ser feito, ou que está sendo feito há algum tempo, em relação a essa questão, tanto de branqueamento de capitais, como a questão de quem financia o terrorismo. Há um trabalho que já está sendo feito há algum tempo. Eu acho que o pronunciamento do chefe de Estado sem assim muita certeza, porque quem fez esse pronunciamento foi o chefe de Estado, mas acredito que por aquilo que representa o chefe de Estado, não ia fazer um pronunciamento às cegas. É resultado de um trabalho que foi feito pelas instituições e foi apresentado ao chefe de Estado. Ele já começou a pronunciar-se em relação a isso, a dizer que, olha, já existe alguns indícios ou já há conclusão de onde é que há esse financiamento e agora as instituições vão trabalhar para poder estancar isto e que não haja mais financiamentos ao terrorismo. Então, eu acho que o chefe de Estado esteve bem e efetivamente o pronunciamento dele é para chamar a atenção a todos esses que, senhores, nós já sabemos que são vocês, agora vamos cair em cima. Camilo, portanto... Mas Isaac, Camilo, engraxar assim também não dá. Estás a engraxar mesmo, política news. Deixa lá, ele meteu água, o senhor. Mas estou a engraxar o quê? Agiu bem o chefe do Estado, está a dizer que não, está a avisar as pessoas estão a matar, precisam de aviso. Eu estou a dizer que quem que fez esse pronunciamento foi o chefe de Estado. Sim. Eu não vou usar as palavras do chefe de Estado e pôr na minha boca. O que estou a dizer é que o chefe de Estado não ia fazer um pronunciamento desta natureza às cegas. Se ele fez esse pronunciamento... Mas estão onde essas pessoas? Devem estar na cadeia. Se ele fez esse pronunciamento, é em função de alguma coisa que ele tem em posse. Agora, do relatório que ele tem em posse. As bombas estão ali abertas, continuaram a funcionar. Quando é que foi o pronunciamento? Foi na segunda ou terça-feira. Pronto, está-se a trabalhar. As bombas está-se a trabalhar. Não tem nenhuma graça no meio disto. Camilo, ia de colocar mesmo uma questão. Há quem diga que não, o chefe devia, portanto, colocar os rostos, ou seja, avançar com nomes dos supostos empresários que estejam envolvidos no financiamento do terrorismo em Cabo Delgado. O chefe de Estado não é a função do chefe de Estado fazer isso. Há instituições próprias para trazer esses rostos à sociedade. Isso vai acontecer se efetivamente, por aquilo que eu penso que o chefe de Estado
não faz um pronunciamento num vazio. Existe matéria suficiente. As instituições que trouxeram essas certezas ao chefe de Estado vão trabalhar para trazer esses rostos. É só nós aguardarmos e vamos ter os rostos. É que é complicado. O Camilo está a se complicar sozinho. Está a dizer que o chefe do Estado não é competente para dar os donos, mas é competente para chegar a dizer que os donos das bombas são bandidos. Mas ele tem autonomia, ou seja, por ser o alto magistrado da nação, pode sair aí e dizer que fulano é bandido. Não. Ele é o primeiro exemplo do país. Se ele chega a uma televisão, uma conferência de imprensa e diz: há uma coisa que tu não sabes, Isaac, que eu vou te confessar. Baniram esses dias as televisões de ir ouvir a ele, porque ele chegou a dizer que aquilo que ele falou não podia ter saído. Aquilo que ele disse, as bombas, aquilo falou num fórum fechado, não queria que tivesse saído. Ele meteu água por isso, que na quinta-feira na Zambésia, algumas televisões não foram deixadas fazer reportagens. Por quê? Porque ele tem medo de abrir outro FIPAC, abrir outra vala, o rio Umbeluze, para meter água, porque não é da competência dele, ele não deveria ter falado aquilo. O chefe do Estado não deveria... Camilo, o teu presidente do partido meteu água. Pelembe. Não engraxa, fala a verdade. Eu gosto de tipo que és frontal, eu não entro no teu mato. Eu não entro no teu mato. Eu não entro no teu mato. Camilo, você é um cidadão honesto, pá. Honra esse respeito que eu tenho consigo. Muito bem, Xirinza, qual é a sua eleição, antes mesmo de irmos ao encontro de mais um tema? Bem, ele meter a água, meteu. Porque sendo alto magistrado da nação, ele deve trazer pronunciamentos depois de terem passado dos serviços de informação de segurança do Estado. Em qualquer nação funciona assim. O alto magistrado da nação, se quer acusar sobre algum assunto, busca nos serviços de informação e segurança do Estado a posição ou a opinião. Agora, ele não pode trazer um assunto deste, inacabado, depois de aparecer dizer que não devia ter falado desse assunto. Por que falou? Ainda bem que sabe de que não devia. E por que falou? E dois, falo deste jeito, porque o pronunciamento deste gênero não iniciou hoje. Neste assunto desses malfeitores em Cabo Delgado, já foram acusados muita gente. E é um burro, inclusive, que foi morto na cela. Para depois descobrir que, coitado daquele burro, era um madeireiro. Mas já morreu, é uma vida humana. E hoje aparece com esta de que eu só tenho pena que com este pronunciamento muitos proprietários das bombas de combustível venham a ser presos, maltratados e mortos. Porque isto, quando começou, falava-se de um grupo que já foi identificado, mas que depois não foi identificado. Falou-se de que há empresários em Maputo que estão a subsidiar, mas que nunca fomos apresentados, e não está ninguém detido ou preso com relação a este assunto. Então, para dizer de que meteu água, o chefe de Estado meteu. Muito bem, obrigado, Xirinza. Agora vamos olhar, portanto, a relação da nossa polícia e os informais. Tem-se registrado aqui uma relação de gato e rato entre a nossa polícia e também os vendedores informais na capital do país, também noutras províncias. Começo por si, Pelembe, como é que olha para esta relação, para este braço de ferro entre a nossa polícia, tanto e também os nossos vendedores ou a população? O que deve ser feito para, de fato, minimizar esta relação entre esses dois grupos? Bem, há uma situação bonita que aconteceu na segunda-feira
não sei se vocês tiveram acesso, ali no mercado do peixe, eu tive a oportunidade de visitar e conversar com os vendedores ali, e havia ali uma chefe do mercado que era muito possessiva e que humilhava aqueles vendedores. Lembrar que houve uma transferência daquele mercado que estava ali na zona da escola portuguesa, antigo mercado do peixe, e aqueles vendedores estão ali desde 1978. E só, se não me falha a memória, nos anos 2000 é que houve uma postura camarária que gera aquele tipo de conflito. Mas mesmo essa postura não invalida os direitos, né, adquiridos, porque de 78 até lá, aquelas pessoas construíram infraestruturas e algumas delas já têm o título do uso e aproveitamento da terra chamado DUAT. Agora, foram enganados aquelas pessoas porque a cooperação japonesa financiou a construção do mercado. Aquelas pessoas foram retiradas dali e são obrigadas a alugar as bancas, até para usar sanitários elas devem pagar. Segundo, ali dentro não tem proteção. Todos os dias os vendedores trazem o peixe, tem que levar aquele peixe e voltar com ele para casa porque não tem nenhuma proteção ali. E isso acarreta custos. Ou seja, a reclamação daqueles vendedores é que foram burlados pelo Estado, pelo município. E apareceu o Comite a dizer que não se responsabiliza. O que me admira, hoje o Inês Comite não quer conversar com aquelas pessoas, mas na sua eleição ele tinha todo o tempo do mundo para bajular aquelas senhoras. Mas o que aconteceu na segunda-feira? Uma semana antes, elas foram reclamar daquela chefe. E Comite tinha tirado ela, mas ela voltou. Só que na segunda-feira, elas fizeram aquilo que eu gosto. Revoltaram-se, encurralaram aquela senhora, judiaram mesmo. E o Comite foi obrigado a lhe retirar de uma vez para sempre. Então, ou seja, quer dizer que precisamos em algum momento mostrar a nossa insatisfação para que as coisas possam se colocar no lugar. Eu às vezes fico preocupado quando vejo a polícia municipal a humilhar pessoas que lutam mesmo para ter uma vida honesta, porque o Estado tem como obrigação criar um bom ambiente de negócio, para que haja um ambiente para que os privados possam dar ou criar empresas, criar oportunidade de emprego. Mas infelizmente o nosso Estado não está a ter essa capacidade. E como escape, as pessoas tentam, a título individual, criar aquele negócio informal. Mas não é por amor ou por alegria que as pessoas vão à baixa para vender na rua. É uma opção, porque não tem outra alternativa. Mas mesmo assim, a Polícia Municipal, o Enéas Comite, como vários outros, tentam humilhar aquelas pessoas. Olha, Isaac, eu falo com propriedade porque meus pais, minha mãe, meu pai, venderam amendoim, venderam peixe nas bacias aqui na Avenida Angola, nessas fábricas aqui antigas. Eu fui criado, consegui estudar graças ao comércio informal. Então, eu quando olho para aquelas pessoas serem perseguidas, olho para aquela mãe que tem que sacrificar e muitas das vezes sai de casa sem nada em casa, tem que ir vender para depois mandar em pesa para as crianças poderem cozinhar. Então, e aparece um polícia municipal arrancar aquelas coisas, dói na alma, sabe? Mas dói porque o governo não dá outra alternativa, não dá outra opção para aquelas pessoas fazerem. E depois humilha aquelas pessoas, dói a alma. E eu espero, sinceramente, que haja sensibilidade em Enéas Comite, haja sensibilidade nos nossos dirigentes. E vais ver uma coisa, daqui a um ano, vão deixar aquelas pessoas à vontade porque vêm aí eleições. Muito bem, obrigado. É uma vergonha daquelas, pá. Sabes, Camilo, não és tu, mas o teu partido que governa o município, são insensíveis, pá. Camilo, são insensíveis, pá.
Muito obrigado, Pelembe. Camilo, também alia-se ao pensamento do Pelembe. Como é que olha para esta questão, esta relação, este braço de ferro entre os informais e a polícia, a nossa polícia, com destaque para a polícia municipal? Bom, eu acho isto, eu se calhar classificaria isto como um fenómeno, que é um fenómeno social que deve ser estudado. Dificilmente a gente consegue tirar as pessoas da rua que vão à busca do seu sustento de um dia para o outro. Tem que haver uma consciencialização e eu acho que neste momento a polícia camarária deixa de usar aquilo que é a postura camarária e começa a partir, eu diria, partir para a ignorância ou excesso de zelo neste caso. Porque, primeiramente, eu acho que o papel da polícia, principalmente esta polícia camarária, é sensibilizar as pessoas, é consciencializar as pessoas. E nós sabemos que, mesmo consciencializando as pessoas, se nós não temos, digamos, não pautamos por uma fiscalização contínua, as pessoas regressam aos locais de onde estão a ser retiradas, porque é dali que advém o sustento das pessoas. Então, eu acho que este fenómeno tem que ser primeiramente bem estudado, porque é um fenómeno social. E eu até diria que temos que encontrar uma solução, como deve ser. Eu, por exemplo, agora estive a ver ali, não sei se Chirinza depois pode, como está no município, pode me corrigir, estive a ver ali a planta dali do parque de estacionamento do Mercado Central, onde vai ter, parece, andares e embaixo vai acomodar os vendedores informais, aqueles todos estão, é isso, né, Chirinza? Vai estar ali embaixo o coisa. Para mim, eu acho que essa, não diria que não seja a solução, mas os informais, se estão na rua, é porque grande parte dos consumidores dessa informalidade não entram nos mercados. Essa é a minha posição. As pessoas não entram nos mercados. Por quê? Porque se nós formos a ver onde os informais andam ou estão, é o percurso normal daquelas pessoas que vão ou voltam para casa. O que eu quero dizer com isso? Porque nós não vamos encontrar informais na Vladimir Lenin, por exemplo, né? Aqueles dos fardos, na Vladimir Lenin, tu não encontras a eles. Por quê? Porque Vladimir Lenin não é caminho para ninguém ou também não passam chapas, etc. Quer dizer, não é caminho. Não sei se façam perceber. Então, isso é um fenómeno social. As pessoas vão ficando onde efetivamente aquele que só pode comprar aquela peça de roupa de 10 meticais ou de 30, ou isso ali a falar, né? Blusa 20 ou 30, não sei o quê, passa. Na Vladimir Lenin não passa essa pessoa que tem coisa. Tu vais ver na Guerra Popular, onde a maior parte dos chapas passa por ali ou faz a terminal ali, uns vão para baixo, outros sobem para o ponto final, é aquela zona que está aglomerada. E se nós formos a entrar mais para frente, vamos encontrar que nos caminhos, tanto da Avenida de Angola, a Cor de Lusaka, dali da Mafalala, onde as pessoas cortam para os outros bairros, aquilo tem pessoas a vender, e em horas específicas. Então isso é um fenómeno. Para mim, a solução de pôr as pessoas ali naquele parque de estacionamento, que vão fazer parque de estacionamento vertical, eu acho que não vai diminuir isto. O que o Conselho Municipal tem que fazer neste momento é, se calhar, fazer uma capacitação aos homens que se fazem à rua. Isto é mesmo para aqueles que vão atacar as populações, como aqueles que vão bloquear as viaturas, por exemplo. Também tem falta de zelo aqueles indivíduos. Eles acham-se que são os que têm a faca ou o queijo na mão e fazem acontecer. Quer dizer, nós não podemos começar pela morte as coisas. Nós temos que começar como as coisas têm que ser feitas, não é? E eu acho que é mesmo falta de zelo da polícia camarária. É nisto que nós temos que trabalhar. As pessoas que se fazem à rua com aquela farda têm que perceber que estão a lidar com a população, estão a lidar com os chefes de família, estão a lidar com mães
e tem que ter um pouquinho de zelo para nós podermos mitigar ou minimizar, pelo menos, esta questão de vendedores ambulantes. Muito bem, obrigado, Camilo. Eu peço desculpa ao mais velho, ele vai falar mais com propriedade, está na Assembleia Municipal da cidade de Maputo. Mas é assim, Camilo, as pessoas não têm opção. E é obrigação do governo, segundo a Constituição da República, criar oportunidade de emprego, prover emprego para o cidadão. Por isso que o Estado hoje é um dos maiores empregadores, porque tem capacidade para isso. Aquelas pessoas se vão ali na baixa para vender, é porque não tem opção mesmo. Fechou-se a Maboras, tem que ser aquelas empresas que empregavam maior número de pessoas. Eu acho que o município quer questionar Maputo, muito bem, eu concordo, mas tem que criar condições para que as pessoas tenham emprego. Uma coisa é chegar e dizer, ô Isaac, está ali emprego, não queres, quer vender na rua, então sai da rua, mas a oportunidade está ali. Mas é o que não faz, é a mesma situação das viaturas. Eu fico preocupado às vezes, é de ver um comício aí cortar fita inaugurar um banco na cidade de Maputo. Nem estacionamento para os funcionários ele não exigiu. O banco está ali na 24 de julho. Nem estacionamento para aqueles funcionários que trabalham ali. Imagina para nós. Depois eu quero entrar no banco. Vou estacionar e vão trancar o meu carro. Eu me lembro, na África do Sul, nós tínhamos uma infraestrutura que queremos construir. Queremos reconstruir. A inicial albergava 1000 pessoas, queremos colocar para 2000. O município de Witbank chegou para nós de Malacene, disse assim, olha, não tem problema, podem fazer até para 10.000 pessoas, mas o parque de viaturas também tem que ter a mesma capacidade. Vejam o pensamento de países que pensam na estrutura de uma cidade. Agora nós não, vamos construir um ministério. O próprio ministério que é do Estado não tem estacionamento para todos os funcionários que trabalham ali. E são obrigados a colocar viaturas nas estradas. Então, a culpa não é nossa, como povo. A culpa é do Estado, é do município, é do governo, que não tem políticas acertadas para poder acomodar as pessoas. Eu vou estacionar, vou para o mercado, não tenho onde estacionar, é para eu deixar a viatura onde? E ainda tenho que pagar, e se rouba se o meu carro é vandalizado, o município não se responsabiliza. Agora estão a pagar o quê? Então são essas questões do fundo que nos preocupam e nos deixam agastados com essas políticas desse governo. Muito bem. A Xerinza faz parte da Assembleia Municipal de Maputo. Creio eu que tenha muito a dizer sobre o assunto. Como é que olha para a atuação da Polícia Municipal nos últimos tempos? Primeiro, tenho que dizer de boca bem cheia de que saudamos a existência da Polícia Municipal na cidade de Maputo. Porque a Polícia Municipal é a continuação da aprovação de várias posturas existentes. Já imaginaste se as posturas aprovadas não existisse a Polícia Municipal? Não haveria de haver o cumprimento na íntegra. Existe o cumprimento dessas posturas porque a Polícia Municipal é que faz ou dá encaminhamento na implementação da sua atividade. Mas também, ao saudar, tenho que dizer que nós, desde a primeira sessão, em 2019, sempre condenamos o procedimento de uso de violência que a Polícia Municipal tem feito para fazer cumprir as várias posturas camarárias. Em particular, a postura que diz que é proibido a venda e consumo de produtos na rua, nos passeios na rua. Porque a Polícia Municipal, apesar de não ser correcional, ser educativo, não tem que usar o cacete que tem para fazer cumprir uma postura municipal. E num período em que nós estamos numa situação de termos que cumprir na íntegra
o protocolo sobre o Covid-19. Muitas empresas tiveram que mandarem parar seus trabalhadores. Nas ruas foi devidamente proibido a venda e consumo de produtos. E aparece a polícia com chamboco a proceder como se de ninja tratasse. E nós, membros da bancada, da RENAM e também do MDM, em sede da plenária, dissemos que não, tem que haver outros procedimentos para que se convença os munícipes vendedores a abandonarem a prática de venda na rua e não andar a arrancar. E o mais caricato nisso, te apanham a vender maçã, levam. Apanham-te a vender carvão, não mexem. O que sabem de que de uma maneira ou de outra o carvão suja os passeios. Apanham-te a encontrar para vender banana ou qualquer coisa comestível. Eles não mexem. Aliás, mexem. E os mesmos polícias são vistos quando despegam, sempre levam plásticos para casa. E nunca mais devolvem aos seus donos? Não. Eu estou a dizer, a nossa polícia municipal, quando vai para casa, eu tenho vários vídeos que andei a fazer sobre isso. Se quiser, posso te ceder. Precisamos, sim. Sempre vão com plásticos para casa. E a minha questão é esta. Afinal de contas, quanto é que recebe um polícia municipal? Para ter capacidade de todos os dias fazer compras. Excelência, só assim, a título de não é provocação, mas para me esclarecer, esse procedimento da Polícia Municipal nas estradas é a orientação dos comandos quando eles saem da formatura para a rua? Não chega de entender bem, porque está a dizer a minha pergunta, essa forma de atuação da Polícia Municipal é uma orientação dos comandos ou quando saem da formatura para agirem dessa forma, baterem, etc. É uma orientação. E muitas das vezes fazem-se acompanhar dos chefes das operações ou dos comandos de serviço nas viaturas quando vão fazer esse trabalho. E o município tem conhecimento disso e não... Tem, porque nós levantamos. O próprio presidente Comiche. Mas Camilo, eles veem os vídeos todos os dias circularem nas televisões. A minha pergunta é legítima. Eu acho que nós temos que perceber como é que as coisas funcionam, né? Porque, para mim, eu estou a pensar que é um caso, digamos, não digo isolado, mas casos isolados de pessoas que se fazem à rua com uma orientação. Não sei se está a perceber a coisa. Eu entendo. Não é como orientação do comando. Vamos para a rua para acabar com as vendas nas ruas. Mas assim, não é... Eu estive na Assembleia Municipal da Matola. Há uma postura municipal que proíbe a venda informal. Está claro. O que nós estamos a colocar é o seguinte. Nós estamos numa situação que 80%, 70% da população é desempregada. E a maioria vive do informal. E o Estado não tem condições de criar um ambiente de negócio para criar emprego. E o povo não tem outra alternativa que não venda informal. E não é novidade. Eu tive a oportunidade de viajar para Amsterdão, para Bruxelas, para Paris, para outros países da Ásia. Mesmo em Bangkok, Guangzhou, há venda informal. Nas noites, nas tardes, mas bem organizado. País desenvolvido, a venda, até vendem comida. Na China, em Bangkok, eu acho que foi Paris ou Bruxelas, tu podes comer na rua mesmo. Vendem comida, panelas, na rua mesmo. Mas é controlado, existe. Nunca vi polícia a correr com chamboco, a bater as pessoas. Agora, Moçambique é um caso único. E esses países, só para te dar uma ideia, as discotecas estão fechadas, os restaurantes estão fechados porque não tem pessoas que querem trabalhar. Em Moçambique é o contrário. 70% da população não trabalha. E este país que tenta lutar para impedir as pessoas de fazer um pau. Ou seja, as pessoas não estão ali porque querem.
Isto tem que ficar claro, não é porque quer, é porque é sobrevivência, é uma necessidade, é imperioso. Lembra, Camilo, o mais velho, nós vivemos nos bairros, o mais velho, lembra que quando o Comite andou a perseguir no tempo de Covid as pessoas para não vender na baixa, vocês jornalistas, o alto índice de criminalidade aumentou nos bairros, porque as pessoas não tinham como sobreviver, não tinham nada para fazer, começavam a nos roubar lá na zona, porque tinham como sair daí, vender e trabalhar para se sustentar. Quando se fechou aquele caminho, começaram a ficar nos bairros sem nada para fazer. Então, Camilo, é uma postura assim, não é para vender na rua, mas o Estado não, tem... Eu faço essa pergunta só por causa de um pormenor. É que eu vejo a polícia camarária a perseguir os vendedores informais, até põem as pessoas que até põem as coisas em capulanas para poderem rápida fuga, etc, etc. Mas, por exemplo, a polícia camarária passa por um carro com bagageira aberta a vender comida e não faz nada. Por exemplo, não é? Sim. Não faz nada. Então, a minha pergunta é uma. Essa lei ou essa postura. Nem a postura, vou dizer, a ordem que esses carros patrulhas da polícia camarária têm é só para aqueles vendedores informais que andam ali na rua, nas esquinas, ou também para as viaturas? Pelo que eu sei, para todo mundo. O que eu tenho conhecimento é que para todo mundo, mas é aquilo que nós sabemos, nepotismo. Como dizia o mais velho, sobre aqueles que vendem carvão que sujam mais, mas porque são uma paga-bens à Polícia Municipal. Sabe, Camilo, aqui tem... Brasil chamam de mensalão. Final do dia, há um cachê que é pago para ser protegido. É igual aos sequestros. Há mensalão aqui. Para não ser sequestrado, você tem que pagar. Esses que vendem nos carros, que não são tocados, é aqueles que pagam bem para não ser mexidos. Agora, o Zé Ninguém é que já voltou Dumbanengue mesmo. Ali na Baixa é Dumbanengue mesmo. Confia no pé. É um Dumbanengue de verdade. Voltamos a um Dumbanengue de verdade. Muito então, bem. O que neste caso, caro Chirimbo, o município, o que tem que fazer para não haver essa desigualdade? E o que vocês, como... Minha preocupação, eu não estou no município, eu vejo aquilo que está na rua, não é? O que a bancada ou sugestões que existem para colmatar este tipo de situação? Por exemplo, eu no outro dia desculpa, vou dar um exemplo meu, atrasei até o programa porque eu disse que tinha posto uma chamuça no carro, em que eu paguei. Porque eu vim ao programa, já eram 14h40 por aí, acho que nós ainda gravamos às 14, então eu pago porque vinha correr para o programa. E o senhor não me quis dar, paguei para o POS. Ele queria passar o recibo, eu disse para passar o recibo em nome da minha empresa. Ele disse que não podia passar o recibo em nome da minha empresa, tinha que passar o recibo em nome de coisa do BI, dali que está no BI. Eu disse, como é que você está passando? Não pode, não sei o que. Ele vira as costas e vai embora. Naquela arrogância que a gente sabe, não é? Eu olho para ele, aquela arrogância, eu disse, mas este senhor, qual é a cena dele? Pego nele, vou ter com ele atrás dele, falo com ele, ele manda-me passear mesmo, redondamente, manda-me passear. Eu arranquei o POS, não é? E como era ali perto ali no ferroviário, não sei como chama aquela empresa moçambicana do quê? Essa empresa que cobra, não sei como chama, é a vossa empresa, né, do município. Eu vou lá com o POS, procuro o comandante, né, lá para saber. Eles vêm para lá, rebocam o meu carro onde estava, trazem ali para o parque. Eu já tinha pago o dinheiro, né, no POS, e queriam que eu pagasse também o reboque. Por quê? Porque a polícia camarária chegou ali, o comandante não disse que eu tinha pago. Eu não neguei pagar, não é? E depois deles ouvirem a minha história, eu vi que o próprio comandante ficou constrangido, pediu-me desculpas, só não podia devolver o dinheiro que eu tinha pago no POS, mas pediu-me para eu ir embora, pediu-me desculpas e eu vim a correr aqui. Acho que contei esse episódio na altura, não é? Então, para dizer que efetivamente há falta de zelo dessa gente. As pessoas acham que vão à rua
com toda a propriedade. Eu acho que é isso que nós temos que cortar. É diminuir esta propriedade toda. Então, o que é que vocês no município fazem para diminuir esta propriedade? Primeiro já tinham diminuído, eles já tinham uma altura que exigiam carta de condução. Mandavam parar carros, carta de condução e não sei o quê. Agora cortaram isso porque não faz parte da postura camarária. Agora vem outra forma de coisa, é esta arrogância. Quer dizer, você não tem argumentos para a polícia camarária. Eles saem para a rua com missões bem fixas, sem ter que consciencializar a população. Muito bem, A minha Camilo, pergunta obrigado. é uma. Como é que... Shrinza, acho que é uma questão. Sim, sim, sim. É assim, é muito, mas muito importante que o meu colega do painel, o Camilo, o telespectador, saiba isto. É importante a existência da Polícia Municipal, porque é ela que faz com que o cumprimento das posturas que nós na Assembleia Municipal aprovamos sejam cumpridas. Sem esta polícia não havia de haver. O que nós estamos contra é que sempre fazemos questão de o próprio presidente do Conselho Municipal, o Dr. Enéas da Conceição Comis, a Excelência, tenha isto na mente, é que como munícipe não se interage com violência. Temos que ter a cultura de interagir falando com o munícipe. O Zé Chambou, quando era arrancar coisas, depois quando a pessoa vai para lá, diz que eu estou interessado em pagar e não encontra o seu produto que foi arrancado. É o que nós estamos contra. É claro, de momento já não temos a variação que é de proteção e segurança, mas temos um comandante que até neste momento está a demonstrar ser competente. Saudações, comandante Ernesto Zoalo, que ele tem tomado conta de várias denúncias que nós levamos e ele tem resolvido a tempo recorde. Porque ele também está contra isto. E chegamos, inclusive, até a tomar conhecimento de alguns polícias municipais que queriam sujar o bom nome dele, mas que vem dentro da postura de que há coisas que, quando cometes infrações, cometes que deve-se arrancar o documento da viatura. Por quê? Por exemplo, tens um caminhão, queres fazer o descarregamento numa rua, numa avenida com muito, tens que solicitar a existência da polícia para regular com que os carros passem sem perturbação. Mas que ao solicitar esse serviço, tens que pagar. Alguns polícias municipais, sem caráter nenhum, têm aceite em troca de dinheiro. E quando se descobre, aquele polícia põe-se em fuga. Então, o que é que faz a polícia? Este livrete do carro, até você trazer-nos ou dizer-nos quem é aquele que fugiu, que não conseguimos ver. É um exemplo. Fica com o documento. E por pouco iam induzir a bancada municipal no erro. Porque se antes não tivéssemos tido como posso dizer, cuidado de primeiro querermos ouvir a polícia, a direção da polícia poderia ter aparecido na plenária a enxovalharmos o comandante e o presidente. Porque é muito importante lembrar de que quem tem um contrato social com os munícipes não é o comandante, não é o vereador, mas sim o presidente. Muito bem, temos indicações que o tempo já nos foge, mas vamos colocar aqui a nossa opinião no nosso último tema sobre a questão da falta de salários de funcionários da empresa pública TMCL. Estão há 3 meses sem ter os seus salários. Começo contigo, Camilo, como é que olha para esta problemática? Tem apenas 30 segundos para colocar a sua opinião, mas em jeito de considerações finais. Eu sou vítima em casa, né? Minha esposa trabalha na TMCL. Eu passo isso na pele, mas para dizer que é uma empresa que está a tentar sair
do buraco e é difícil, é muito difícil e é triste ver uma empresa do gabarito que já teve como slogan empresa de bandeira, né? A número 1 nacional na situação que está. O que nós temos que fazer é tentar ver se os gestores têm capacidade ou encontram alguma estratégia para que esta empresa saia do sítio onde é que está. É triste porque aquilo é em cadeia. Eu digo que sofro em casa, mas pronto, sou homem, sou provedor. Agora imagina aqueles trabalhadores que são os provedores nas suas casas. Eu tenho muitos amigos que hoje em dia é triste a situação deles porque aquilo vai em cadeia. Você pôs os teus filhos numa escola, não sei quanto tempo, não paga mensalidade, já tem que tirar os miúdos da escola para pôr numa outra escola que os miúdos não estão habituados. Você tem tem que voltar a habituar um nível social, tem que baixar o teu nível social. Você tinha DSTV, já não tem DSTV, as crianças já não veem os bonecos, é o racho que diminuiu, é uma série de coisas que é triste. Você vive fora da cidade de Maputo, já não consegue pôr combustível na viatura, temos portagens para entrar na cidade, não conseguimos pagar. Quer dizer, é uma série de coisas que é triste que os trabalhadores da TMCL estão a passar e eu, sinceramente falando, não sei como é que a TMCL vai se reinventar para sair desta situação. Como gestor, se me pusesse ali, havia de ter 1001 questões para poder sair daquilo. Da situação onde eu estou, porque a TMCL perdeu se calhar mais de 50% dos seus clientes para outras operadoras que oferecem melhores serviços. Como é que tu vais recuperar? Qual é a estratégia que tu tens para recuperar esses clientes que acabaram de usar, deixaram de usar a rede 82 ou 83 agora para usarem deixarem de usar a rede que está para voltarem para a 82 é um pouco complicado. Muito bem. Então, eu não sei se a TMCL, principalmente agora que se juntou com a rede fixa, se vai conseguir sair da situação que está, porque aquilo foi uma fusão de duas empresas, a rede fixa, que é a TDM, e a TMCL. A MCL já estava numa situação degradada, absorve trabalhadores da rede fixa, então não sei o que vai ser aquilo, como é que eles estão a viver, mas eu acredito que com uma boa injeção de capitais, e eu acho que a Huawei estava a tentar fazer isso, ou vai tentar fazer isso, não sei. Mas eu acho que, olhando para aquilo que é patrimônio, tanto da TDM como da MCL, olhando para aquilo que são os investidores como a Huawei, se calhar consigam sair desta situação. Mas tem que ter uma estratégia muito grande para poder voltar a converter os seus clientes. Então, eu acho que é uma situação muito complicada. Obrigado, Camilo. Fernando, últimas considerações, comentando isto. Eu concordo. Uma parte que Camilo disse, a tristeza que os funcionários estão a passar, mas há uma coisa muito preocupante em tudo isso. É que nós sempre alertamos que a MCL está a ser vaca leiteira do Partido Frelimo. Os dirigentes do Partido Frelimo, para sustentar suas campanhas, seus congressos, iam tirar dinheiro da MCL. Por isso que a MCL faliu. E é a âncora de vários improdutivos. Eu sou dirigente, meu filho não tem onde trabalhar, íamos colocar na MCL, na TDM, na LM, nessas empresas públicas. Ou seja, vários incompetentes estão ali, por isso que não está a desenvolver. Por isso que aquilo é uma máquina, era uma máquina de fazer dinheiro para o partido, em vez de trazer soluções para o povo, sabe que ela se faliu.
Enquanto não termos, como país, como governo, ter uma estratégia profissional de separação de poderes. Lembras que o Zofino trabalhava ali? Qual era a competência do Zofino para estar ali? Era porque era cheiro do Presidente da República, simplesmente isso. Aquela senhora que teve problema nos aeroportos, a Marlene, também foi encostada ali para comer. Então, são várias questões que temos que levar em conta, que são consequências do fracasso da TMCL. E se continuar com os mesmos gestores, com as mesmas políticas, vai ser igual à LM, que tem 3 aviões e 700 trabalhadores. Obrigado, Augusto Pelém. Xirinza, últimas considerações, olhando para este tema, este assunto. Eu, sinceramente, se eu não me ponho a rir é porque respeito os telespectadores. Mas será que antes de se fundirem essas duas empresas, não houve um estudo de viabilidade? Será que não foram um histórico da MCL? Foi a primeira operadora nacional de telecomunicações. Eu recordo-me de que até nos humilhavam muito para ter aquele cartão SIM. Eu hoje estar a dever 3 meses de salário. Por que a gente não vende? Por quê? É triste esta situação. O meu colega de painel, o Pelembe, já mencionou. Enquanto não temos diretrizes claras de ocupação de vagas em várias instituições do Estado, vão falir. Muito bem. Obrigado aos meus convidados. Ficamos por aqui com promessas de cá estar próxima semana, à mesma hora, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Acompanhe, portanto, o resumo do debate político no Jornal da Noite amanhã, quando forem pontualmente 19h30 aqui. Bom descanso e boa noite.